Isso tem a ver com a história, né, e o significado do Estado de Israel, né? O Estado de Israel é um Estado que foi criado em 15 de maio de 1948 na Assembleia das Nações Unidas, né, presidido, inclusive, por um brasileiro, que era o Graça Aranha, e que criou um Estado, né, sionista, para ocupar as terras palestinas. Nós tínhamos ali, na Palestina, a convivência de árabes e judeus de séculos, né, convivendo pacificamente, e aí se cria essa política de um Estado que, na verdade, é um enclave, né, a partir dos interesses do imperialismo inglês e europeu, e principalmente do imperialismo norte-americano, e você tem, desde então, uma política de atrocidades cometidas pelo Estado sionista de Israel em relação ao povo palestino, né? Num primeiro momento, eles ocupam 78% do território palestino através de um processo maciço de limpeza étnica, né? Com mortes, expulsão das pessoas de suas casas, utilização de estupro como arma de desmoralização dos palestinos, e alimentada, né, através de um processo armado, né, apoiado aí do imperialismo britânico, do imperialismo estadunidense, e acaba estabelecendo que dos 22% apenas da Palestina ficam sob responsabilidade dos árabes, que seria a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Bom, durante esse período, o massacre, o genocídio, ele foi constante. Todos, e inclusive, por dois momentos distintos, tiveram intifadas, né? Respostas do povo palestino contra esses contínuos ataques, né, a chamada Nakba, promovido pelo Estado de Israel. Até que no 7 de outubro, né, o Hamas, que nós reivindicamos como parte legítima da resistência palestina, no marco, né, de se defender dessa série de atrocidades que vem acontecendo desde a fundação do Estado de Israel, faz um ataque ao Estado de Israel, e isso é o pretexto que Israel se utiliza para promover um verdadeiro genocídio ao povo palestino na faixa de Gaza. Tanto é assim que teve um determinado momento que Israel obriga, né, dizendo que é um aviso humanitário, as pessoas da faixa de Gaza se retirarem do setor norte para ir para o setor sul. E isso aí foi denunciado por todos os organismos de direitos humanos do mundo, que é um absurdo. Seria um deslocamento, então, pouco tempo, que eles deram pouquíssimo tempo e começaram os bombardeios. E agora eles começam a bombardear o sul. Depois do cessar-fogo que você se referiu, eles já estão bombardeando o sul. E a pergunta que você faz, por que ninguém para? Porque existe uma conivência, né, da comunidade internacional imperialista, dos Estados Unidos, do imperialismo europeu, com o Estado sionista e genocida de Israel, por conta dos interesses econômicos estratégicos que tem para o imperialismo naquela região, né, que é uma região rica em petróleo e em outros interesses econômicos ali. E, concretamente, você tem alguns governos que, como, por exemplo, o governo Lula. O governo Lula, ele critica Israel, mas bota um sinal de igual entre o terrorismo do Hamas e o terrorismo e os crimes de guerra de Israel, chegando até a falar em terrorismo de Estado. Mas acontece que fica no meio do caminho quando propõe a solução de dois Estados. E não existe a possibilidade dessa política de dois Estados para a Palestina. O que nós defendemos para a Palestina, e não só nós, né, os judeus ortodoxos também, e que moram em Israel, mas defendem isso, é uma Palestina laica, um único Estado onde possam conviver
todas as etnias, tanto judeus quanto muçulmanos, né, num Estado laico, democraticamente, lado a lado, como sempre foi, porque a persistência do Estado de Israel é a persistência de um Estado que vai sempre se basear na força, na opressão e na violência sobre o povo palestino. Então, isso não, é incompatível a continuidade de um Estado como o Estado de Israel e a paz, né, para o povo palestino e o próprio povo judeu. Isso aí é totalmente compatível. Então, desse ponto de vista, também é importante nós destacarmos que nós temos unidade militar com o Hamas, mas nós temos diferenças programáticas profundas com o Hamas, porque também o Hamas quer estabelecer um Estado teocrático, né, que seria um Estado muçulmano, um Estado fundamentalista islâmico, que também, do nosso ponto de vista, não é a solução para o povo palestino. Nós sabemos da luta, né, que travam, por exemplo, as mulheres e as populações LGBTQIA+, e outros setores que são brutalmente oprimidos nesses regimes teocráticos, como acontece, por exemplo, no Afeganistão, onde as mulheres agora não podem nem mais trabalhar, não podem estudar, não podem fazer absolutamente nada. Nós vimos aí no Irã, né, a perseguição às mulheres pela tentativa de não uso do véu, ou o véu ser utilizado da maneira que o Estado acha que não é a maneira mais correta, e mulheres sendo assassinadas por conta disso. Então, o Hamas defende um Estado como esse, que nós não defendemos de maneira nenhuma, né? Mas nós apoiamos, sim, a resistência do povo palestino, reconhecemos o Hamas como parte dessa resistência, fazendo registro dessas diferenças programáticas que nós temos. E denunciamos à morte o Estado sionista, racista de Israel, que estabelece um verdadeiro apartheid, né, sobre o povo palestino na faixa de Gaza. A faixa de Gaza nada mais é do que uma prisão em céu aberto, onde tudo, absolutamente tudo, é controlado pelo Estado de Israel, a distribuição de água, de energia, a circulação das pessoas, inclusive para trabalhar, pessoas que não têm direito, os árabes não têm nenhum direito em Israel, só vão lá para serem, aqueles que têm emprego lá, só podem passar com autorização de Israel na fronteira, e mesmo assim, sem absolutamente nenhum tipo de direito. Então, é uma situação absurda e que, lamentavelmente, ela só persiste porque tem a conivência dos grandes países imperialistas com esse verdadeiro genocídio que é promovido pelo Estado de Israel, que é um Estado que foi inventado, um enclave que foi inventado para defender os interesses econômicos e geoestratégicos das grandes potências imperialistas. E o que a gente cabe é a defesa, né? Ver que, por exemplo, do lado de Israel, o que a gente tem o quê? É a grande mídia, né, burguesa, a grande mídia oficial, que sempre procurando desqualificar, né, o Hamas, sendo chamado de terrorista, mas quando muito criticando o exagero da resposta de Israel, mas que é um direito legítimo, que Israel tem que responder e tal, mas fazendo o jogo do Estado de Israel, esse jogo desse Estado racista, sionista, e os governos como um todo. O máximo que acontece são declarações dúbias, como essas de um governo Lula. Mas os governos burgueses de plantão no mundo inteiro, a partir dos grandes governos imperialistas, mas também os demais, acabam honestando com essa política, o direito de resposta de Israel, né? Acabam sendo coniventes com esse verdadeiro genocídio que promove o Estado de Israel em relação ao povo palestino. Mas, do outro lado, está o povo. Nós vemos manifestações no mundo inteiro, manifestações multitudinárias, manifestações enormes, né, nos estados europeus, nos países árabes. Aqui mesmo, no nosso país, nós tivemos manifestações importantes em São Paulo, manifestações mais de vanguarda, mas também expressivas aqui no próprio Rio de Janeiro. Então, a gente tem, de um lado, as grandes mídias burguesas e os governos imperialistas e os governos burgueses apoiando Israel, e, do outro lado, o povo, né? O povo trabalhador, a classe trabalhadora do mundo inteiro, que se manifesta através de grandes atos, né, no mundo inteiro, em defesa e apoio ao povo palestino. E a solução é essa. Não existe paz com essa política de dois Estados, defendemos um Estado
laico, democrático, com a coexistência de todos os povos, judeus, árabes, lado a lado, como sempre foi historicamente, antes dessa invenção trágica que foi a criação do Estado de Israel. Muito bem, Ciro Garcia, agradecendo a ele por mais uma resposta aqui da nossa retrospectiva 2023. Aproveitando, a gente pede aí para os nossos amigos e amigas ouvintes não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, seja no YouTube, Facebook, Twitter, e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? Porque muita gente acaba se esquecendo de participar da live porque não ativou o sininho. Ao ativar, ele vai avisar, né, do começo ou a estreia de um novo conteúdo, tá bom? Então, se inscreve no canal. Muita gente que assiste, inclusive, regularmente, não é inscrito no canal. Então, se inscreva. Seja o canal da Rádio Censura Livre, seja o canal do Economia é Fácil, tá?